Gravando. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Seguindo a nossa sequência de estudos do livro A Evolução do Ser Espiritual, nós então vamos hoje estudar o capítulo sobre karma. Tá bom? Vamos ver aqui. A origem do termo karma. A palavra karma, de origem sânscrita, representa um princípio de causalidade em que uma ação gera sempre uma reação, quer na vida presente, quer numa futura reencarnação. Pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desligado. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá bom? Porque eu não vou estar vendo a tela de vocês. Aí vocês ligam o áudio e me interrompem, tá? Faz a pergunta na hora que surgir, não deixa para o final não, senão a gente perde o contexto. Então a palavra karma, ela tem origem sânscrita. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda, sânscrito é a língua morta da Índia. É onde quase todos os textos indianos sagrados foram escritos. Os Vedas, a Bhagavad Gita, os Tantras, todos os grandes textos, em sua maioria, foram escritos em sânscrito. Então, o sânscrito é uma língua morta, não se fala mais em sânscrito na Índia, porém, é a forma de estudo e de canto e entoação de mantras, recitação de mantras, também ainda é utilizado. Representa um princípio de causalidade, em que uma ação gera sempre uma reação, quer na vida presente, quer numa futura reencarnação. Mas simplesmente, não entrando ainda no termo que nós vamos estudar, a palavra karma significa ação, tá? Então, qualquer ação é o significado da palavra karma. Quando nós entramos no conceito de ação e reação, que é a lei de causa e efeito, é uma das leis universais, estudada em várias outras formas de estudo, né, de espiritualidade. Então, a palavra karma significa que uma ação ou as ações que eu decido tomar nessa vida, elas vão acarretar em ações, em reações nas vidas seguintes. Ainda sobre a origem do termo, trata-se de um conceito que integra diversas religiões do Oriente, nomeadamente o hinduísmo, jainismo e o budismo, tendo entrado posteriormente no léxico de correntes espiritualistas ocidentais, como a teosofia, a umbanda, o kardecismo, entre outras. E é bom lembrar que essas religiões, elas são mais antigas, né? Que a Umbanda é uma religião nova, né? Do século passado, né? A teosofia também é uma religião, é uma corrente filosófica também mais nova, né? O hinduísmo é um pouco mais antigo, o jainismo e budismo mais antigo também, tá? Ainda sobre a origem do termo, karmas e reencarnações, na realidade, são indissociáveis do ser humano enquanto criatura em evolução, pelo que só depois de aprender todas as lições em que o amor e o perdão são a única tônica dominante e reparar os erros cometidos é que o espírito ficará liberto do retorno à carne e livre para finalmente ascender a planos mais elevados. Então nós vamos entender que o karma, ele está intrinsecamente conectado com o sistema de morte e renascimento, tá? As nossas ações, que veja bem, é um conjunto, né? Pensamentos, crenças e ações, eles vão criar um campo magnético. E esse campo magnético é o que vai criar as atrações ou as repulsões na nossa
existência, seja nessa vida ou em qualquer outro lugar. Partindo do ponto que nós já entendemos que nós somos consciência, e sendo consciência, nós carregamos esses pensamentos. Ora temos um pensamento, ora outro, e a mudança desses pensamentos é o que faz que um ser consiga evoluir de fato, de grau de consciência. Tá? Tudo certo até aqui? Dívidas kármicas. A maioria dos espíritos, quando reencarnam, procura fazê-lo junto daqueles que lhes são mais próximos, com quem já tiveram um histórico relacional, pelo que a tendência é agruparem-se em famílias, que poderão ser ou não de sangue. Tá? Um conceito que a gente precisa entender é o inconsciente coletivo entende que karma, as pessoas brincam com essa palavra no cotidiano, a grande maioria das pessoas entende que karma é uma punição de Deus. Como se Deus punisse as pessoas pela forma como elas estão agindo. Na verdade, não é assim que funciona. Mais para frente a gente vai entender isso também, mas é um outro conceito que é um pouco complicado da gente compreender, mas a gente vai ter que começar a entender que Deus não é uma pessoa. Quando as pessoas elas refletem sobre Deus ou elas filosofam sobre o que é Deus, elas têm uma imagem que não é verdadeira. Por quê? Porque a percepção dela de mundo é como um ser humano, então ela vai imaginar que tudo mais é parecido com ela. Então esse é um engano, tá? Então, karma não é uma penalidade, karma é uma consequência de ações que você faz. Se você tem ações que, de acordo com esse entendimento, são benéficas, você vai ter um karma que a gente chama de karma positivo. Se você cria ações negativas, você vai ter karma negativo. Então, ninguém está te punindo, a não ser você mesmo. Tá bom? Então, karma não é um sistema punitório, é um sistema de aprendizagem. E é como as coisas funcionam nesse lugar da existência que nós estamos. Tá? Então, a maneira como nós agimos vai se refletir em algum outro momento, seja nessa vida ou nas próximas. Tá? E aqui que ele quer dizer que a maioria dos espíritos, quando reencarna, procura fazê-lo junto daqueles que lhes são mais próximos, com quem já tiveram um histórico relacional, pelo que a tendência é agruparem-se em famílias que poderão ser ou não de sangue. Então, significa que quando nós reencarnamos, por esse campo magnético que nós temos, que seria o nosso campo vibratório, nós vamos geralmente estar em lugares onde nós precisamos aprender lições. E se a gente parar um pouquinho para refletir, aonde é que nós temos mais dificuldades e problemas ligados a relacionamentos? Na família. Então, sim, a família é um lugar onde provavelmente você já teve contato com essas almas antes e nós somos presenteados, vamos dizer assim, nós somos abençoados por poder estar em contato com essas pessoas novamente e poder recriar um novo futuro ou ressignificar um passado que ficou mal vivido, vamos dizer assim, tá? Dívidas kármicas ainda. É o que sucede frequentemente quando ofendidos e ofensores entram num novo plano de vida para acertarem as suas contas, né, entre aspas, as quais naturalmente deverão ser resolvidas pela via positiva, isto é, pela reparação e reconciliação. O que o Carlos está dizendo aqui, que eu compreendo, não importa a forma como você vive. Se você vive mal a sua vida, no sentido de criar sofrimento para si e para os outros, você vai colher novamente
essas mesmas frequências para que você possa aprender a gerar mais amor no mundo e em si mesmo. Tá? E enquanto você não fizer isso, você vai ver problemas na sua frente. Tá? Não há outro caminho. Quanto mais problema você cria, mais problema você tem. Quanto mais paz você cria, mais paz você tem. Essa é a lei que rege o universo. Tudo que você põe em energia, aquilo cresce e se multiplica. Dívidas kármicas ainda, esse fato, porém, exige uma reforma íntima que não está presente em muitas situações, nomeadamente quando a mágoa criou profundas feridas no coração de quem foi seriamente prejudicado. É comum, então, o ofendido alimentar ressentimentos e, caso não o supere pela via do perdão, há o sério risco de querer exercer essa cobrança, ou seja, essa cobrança é a vingança, ele quer se vingar, que é o que acontece aqui já nessa vida, né? Então aqui vai um alerta para nós que somos estudantes do caminho, né, espiritual, que não há outro caminho senão o caminho do amor e do perdão. Então, se uma pessoa está em conflito interno, em conflito com outras pessoas, você precisa resolver isso o mais rápido possível. Se não for pela se é difícil resolver por conta das suas emoções que são incontroláveis, você precisa resolver pela razão, pela lógica, porque o conhecimento traz a lógica. A lógica é, quanto mais você alimenta os conflitos, mais eles continuam e perpetuam, e é eterno esse movimento. Agora, se você quiser resolver todos os problemas da sua vida, perdoe todas as pessoas, peça perdão se você magoou alguém, evite manter o ressentimento. O ressentimento é a causa do sofrimento, uma das causas do sofrimento humano. E muitas pessoas, elas não querem de fato romper com essa ligação energética do ressentimento. Elas querem punir a outra pessoa. Então elas continuam criando esse sistema de sofrimento. Tá? Ô, Isso Bruno, faz parte da ignorância delas. Pode falar. pegando o gancho no que você falou, e quando você está disposto a resolver liquidar essa dívida kármica, mas o outro lado não está? Não tem problema, não faz diferença nenhuma. Você tem que resolver a sua mente, tá? Vamos lá. Você teve um conflito com alguém, não importa como, um conflito, seja ele físico, verbal, não importa, psicológico, né? Esse conflito, ele é gerado como é que eu posso dizer, uma prisão energética, tá? Que é psicológica também. Então você fica ligado a essa pessoa. Então você sente um monte de coisa, porque você se sentiu ofendido, ela se sentiu ofendida, você se sente. É um lugar que nós não íamos falar hoje, mas eu vou falar aqui, que é o lugar de vítima. Uma pessoa, quando ela se sente ofendida, ela está no lugar de vítima. Então, esse lugar de vítima recria o sofrimento. Então, assim, por exemplo, fulano fez isso comigo, eu não aceito. Porém, se uma das pessoas sentir vontade de perdoar a outra, ela vai livrar o caminho dela. E ela, consequentemente, facilita o caminho do outro. Porque o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: vocês conseguem me ver? Ou não? Na tela de vocês? Alguém Sim, consegue? Sim? Tá. sim. Então é o seguinte: vamos imaginar que você tem duas pessoas, tá? Primeiro, outra coisa que a gente precisa entender é que está tudo ligado, tá? Tudo no universo está conectado. Então, eu aqui, Bruno, tenho um pensamento. Foi o Renato que fez essa pergunta, né? Sim, Tá, foi o Renato. Então, por exemplo, foi. vamos fazer uma hipótese aqui: o Bruno e o Renato. A gente é amigo, a gente se conhece, a gente teve um conflito. Aí eu fico aqui alimentando em pensamentos coisas ruins sobre o Renato. Pô, o cara é mó chato, o cara fez isso, fez aquilo, o cara não foi legal comigo, que não sei o que e tal. Aí o Renato, pô, o Bruno também deu mancada, que não sei o quê, no pensamento, ninguém tá falando com ninguém, pensamento. Ah, o Bruno é isso, o Bruno é aquilo, não sei o quê. Então os dois ficam alimentando o campo energético. Então tá tudo ligado. Por mais que eu não esteja, ele não esteja falando comigo, eu sinto a vibração energética, tá?
Nós não somos treinados para isso, mas se a gente treinasse um pouquinho a nossa mente, a gente conseguiria captar rapidamente esse tipo de frequência. Como a gente não treina, mas a gente inconscientemente a gente sente. Então, um pensamento vai alimentando isso. Se uma pessoa fala assim, o Renato vira e fala assim, cara, cansei disso, eu vou perdoar o Bruno. Tá? Eu vou, de verdade, eu vou perdoar, não quero mais essa coisa ficar ruim, não sei o quê. Ele vai lá e perdoa. Só que o Bruno decide não perdoar. O Renato, ele se livra, ele rompe, é como se ele cortasse, de fato, o cordão energético que fica ligando as frequências similares de negatividade. Então, uma das pessoas, que é aquela que escolheu o perdão, rapidamente ela vai sair daquela frequência e vai elevar sua consciência. Nesse sentido, o benefício maior é para quem decidiu o perdão. Então, ela se livra totalmente daquela frequência. A pessoa que ficou com o ressentimento, que não decidiu perdoar, ela vai sentir o alívio. Você imagina duas pessoas num cabo de guerra. Olha esse exemplo que eu tive agora, é perfeito. Um de um lado puxando, o outro do outro. O Renato lá do outro lado está puxando, eu estou puxando aqui. A gente está criando uma resistência. O Renato fala assim, eu cansei, ele larga o negócio. O que acontece comigo? Eu vou puxar o cabo sem resistência nenhuma. Eu vou perceber que o Renato não está mais fazendo força para o meu lado. O que acontece? Isso enfraquece o ofensor. Então, aquela pessoa que está ofendida ainda, ela vai falar assim, pô, o cara aliviou, eu acho que ele desistiu do conflito. Então, ela começa também a aliviar. Isso, a gente está falando de uma forma hipotética, isso pode demorar um dia, algumas horas, meses, anos e vidas. Tem pessoas, a gente vai falar daqui a pouco mais para frente, que são os obsessores. Tá? Os obsessores são pessoas como nós que estão do outro lado ou desse, porque os obsessores estão nos dois mundos, né? No mundo físico e no mundo astral. Então, o obsessor é aquele que não consegue se desvencilhar do ressentimento, não consegue quebrar isso e fica amargurado, alimentando aquilo e perseguindo as pessoas, tá bom? Então, a decisão, ela é sempre individual. Se você decidir usar o perdão, é a maneira mais inteligente de você viver a sua vida, porque você vai se livrar rapidamente desse sofrimento, tá bom? Bruno, Oi. como você falou, o caminho mais fácil é o perdão, mas é muito difícil às vezes perdoar. Por que é tão difícil esse caminho? Quem é a Camila que está falando? Então, vou te explicar, Sim. Camila. A resposta é simples, porque o ser humano tem um negócio chamado ego. Nós nunca estudamos profundamente isso. É o ego nosso. O teu espírito quer perdoar, mas o ego, que é o nosso. Nós vamos estudar o ego em outros momentos, tá? Mas o ego é o nosso senso de individualidade. O ego é o que se sente ofendido, é o que ofende os outros. O ego é o personagem que age no mundo. Tá? O Bruno aqui, ó, que vocês estão vendo, não é o espírito, é o ego. Tá bom? Tá? O quanto mais você conseguir entender o que é esse ego e deixar com que o seu espírito habite o corpo em vez do ego, melhor, que é o discernimento, que a gente chama de sânscrito de viveka. É o discernimento do espírito. Ou seja, no cristianismo, que está mais próximo de nós, seria agir pelo Espírito Santo, ou agir pelo poder de Deus. Quando você deixa o Espírito Santo agir sobre você, que é o ego, tudo vai bem, não tem por que dar mal. Começa a dar mal quando o teu ego. Aí vou responder por quê. Porque o nosso ego, ele é muito vaidoso, ele tem orgulho, ele não aceita, que é o pior dos sentimentos, a não aceitação. Você não aceita ser humilhado por alguém. Então, quando você é humilhado por alguém, você se fecha, você cria o ressentimento e você quer se vingar da pessoa. Tem uma frase que eu acho incrível, incrível, que eu sempre coloco como exemplo. Você quer saber quando que você está vivendo pelo ego ou pelo espírito? Se isso causa sofrimento ou não. Está sentindo sofrimento? É o ego. E lembrando, pessoal, uma coisa que eu gosto de falar também, o ego, ele não é algo ruim nem bom, ele é neutro.
somos nós, pela nossa ignorância, nós não conhecemos o nosso ser de verdade, então nós somos, o nosso ego ele é condicionado por várias vidas, nessa vida aqui, mais ainda, mais forte pelas influências que a gente tem, que é o que está mais recente na nossa memória, então a gente fica agindo por impulsos e por instinto, tá bom? Agir pelo Espírito é agir no amor de Deus, e no amor de Deus não existe conflito, só existe amor e perdão, não existe outro caminho, só existe esse, tá? Então, respondido, Camila? Sim, mais que respondi. Obrigada. Tá? E a gente vai perceber, tá? Ela falou assim, é difícil mesmo. Por quê? As emoções, elas são viscerais, tá? Aqui tá, de um lado estão as emoções, do outro os pensamentos. Os pensamentos, eles podem ou não estar encarregados com as emoções. Quando nós estamos com as emoções que a gente chama a flor da pele, é mais difícil ainda. O exemplo que eu ia dar, que eu esqueci aqui, é de Jesus na cruz. Jesus está na cruz, já passou por tudo que ele passou, né, na caminhada do Calvário, da sua morte, ele estava crucificado, e um dos discípulos, ele pede água, porque ele estava com sede, estava perdendo muito sangue, muita água do corpo, ele pede água para um dos romanos lá, um dos soldados, e esse soldado vem, ele coloca na lança um pano acho que com vinagre, contrariando aquele pedido que ele tinha feito para sacanear ele ainda mais, e fura aqui do lado na costela dele, que a Bíblia diz que foi o último golpe que ele recebeu, e aí saiu somente água, nem sangue não tinha mais, né? E naquele momento ele vira e fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que falam, não, o que fazem. Todos já ouviram essa passagem, né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o lugar que nós precisamos, esse é o arquétipo da energia que nós precisamos assumir quando nós nos encontramos como uma vítima, em qualquer circunstância, desde as mais cotidianas, que são menos graves, até as mais graves. É se lembrar dessa cena, a puxar para você essa energia e falar assim, cara, a galera tá viajando, essa pessoa tá viajando, ele não sabe o que ele tá fazendo, tá? É sair do lugar de vítima que se sente ofendida para assumir um lugar, um posicionamento no espírito, tá bom? Para poder, é difícil mesmo, não é fácil. Então, mas mais difícil é continuar no sofrimento. Então, a gente precisa buscar a evolução vem com o conhecimento adequado, tá? Que a gente está estudando, e com as práticas diárias, se colocar na posição de exercitar os ensinamentos, tá bom? O ensinamento sem a prática, ele não serve para nada. Só fazendo agregando aí, né, o que você está falando, Bruno, o que aconteceu? Ele deu o exemplo do que é você estar no espírito e não na carne, né? Estar no espírito e não no ego. Isso. Ele tinha tudo para se encher de razão, porque afinal de contas ele era Deus, né? Como assim você vai me colocar aqui? Como assim você vai me matar? Como assim? Entendeu? Eu tenho razão, eu só ajudei, eu só fiz tudo de bom para as pessoas. E como assim, né? Então ele se esvaziou da vaidade de ser quem ele era, do poder que ele tinha, né? Então é o exemplo vivo, né, real do que é você viver no espírito e não viver pelo ego, né? Ele se esvaziou completamente, ele não tinha apego nenhum enfim, o poder que ele tinha e quem ele era e tudo mais, né? Então, agora você imagina o nível, né? Para você conseguir fazer isso. Não, eu não preciso ter razão. Não, eu não preciso, entendeu? Tipo, tudo bem que Exatamente. aqui seja feita a vontade de Deus, não a minha. Perfeito, Márcia. Exatamente isso. E aí o que a gente vai... É só áudio? Oi? É só áudio hoje? Não tem vídeo? Não, é vídeo. É o Cláudio? É, Ô, Cláudio, o vídeo tá ligado. estranho. Tô vendo não. Você não tá me vendo? Você tá vendo a tela? Não, Então acho que é seu aparelho, hein? Tenta ver certinho como é que tá a configuração. tá, vou ver aqui. O pessoal tá vendo a tela aqui, tá? Então, eu ia
Eu ia complementar. Fugiu aqui. Ah, tá. Então, assim, pessoal, a gente não pode se esquecer que. Deixa eu ver quem que é que estão batendo na porta. Ah, o Cláudio. Tá. É o seguinte, pessoal, é uma decisão, tá? É o treinamento diário da nossa mente. É o que eu costumo falar. Você nunca treinou sua mente. Nesse mundo aqui que a gente vive, planeta Terra, 3D total, é maravilhoso. O mundo é maravilhoso, tudo que a gente constrói, iPhone, microfone, as experiências que a gente tem aqui é incrível. Só que por outro lado, é um paradoxo mesmo. A questão espiritual é pouco desenvolvida, tá? Então a gente precisa então, de fato, a, a, a mergulhar na espiritualidade. Porque eu vou falar um negócio aqui também. Tudo que eu falo, pessoal, não fiquem ofendidos não, tá? Mas é para o bem de todos. A gente foi ensinado uma espiritualidade meio fajuta, vou ser bem sincero com você, minha opinião, tá? A gente cresceu no catolicismo, no cristianismo, é aquela coisa de ir na igreja uma vez por semana, não existe isso. Espiritualidade é 24 horas por dia, não tem isso. Eu vou falar algumas coisas também que pode tocar na crença de vocês, mas a grande maioria das pessoas, elas estão distraídas, elas estão dormindo ainda, tá? O mundo não é exatamente como parece ser, tá? Ou melhor, a realidade das coisas não são como aparentam ser. Esse mundo que ele é ditado pelo condicionamento coletivo, ele é um mundo de fantasia, de contos de fadas, um mundo de guerras. Ele não é um mundo real, tá? Ele é um mundo criado pela mente humana. O que eu quero dizer com isso? Que a realidade está além disso. Existe uma realidade que não é ditada pelos condicionamentos. O que são esses condicionamentos? Televisão, tudo que é mainstream, que é os principais canais de transmissão de informação. Notícia. Você vê notícia? Cara, então você tá lascado, velho. Você tem que parar de ver notícia, você tem que parar de ver televisão, você tem que parar de ver internet, você tem que selecionar as coisas que você vê, entende? Se você vê Netflix, muitos vão ficar chateados comigo, mas a verdade é essa. Vocês não estão aqui para ouvir qualquer coisa. Cara, o Netflix é o maior. Vocês já viram? Tinha uma droga, não sei se existe hoje em dia, mas chamava ópio. Era uma droga que o pessoal usava para ficar adormecido da realidade, que é o que o pessoal faz com cigarro, com bebida, com comida, com açúcar, com um monte de coisa, né? Com academia. As pessoas vivem distraídas, as pessoas estão desacordadas para a realidade. Então, se você alimenta a sua mente com esse tipo de informação, você está completamente rendido. E aí você não entende por que você está dentro desse círculo kármico. Então a gente precisa acordar, a gente precisa sair dessa bolha de não conhecimento, de não contato com a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade, ela não tem dogma, ela não tem religião, ela é o conhecimento do universo, como ele funciona. Tá? Não é só aquela, não tem problema, você pode ir ali, você pode ir aqui, mas tem que saber exatamente que aquilo não é o fim. As religiões, elas são um meio para você se conectar com o divino. Tá? Mas pensa que as religiões, elas são meio simbólicos. Tá? A gente tem uma mania também de acreditar que as coisas são verdade. Não é assim que funciona. O mundo, como ele aparenta, não tem nada a ver com a realidade. O mundo, ele é, como é que a gente fala? Ele é semiótico. Ele é por símbolos, por imagens. A gente tem que descobrir o que está além das imagens. Tá? Aí eu falei de Jesus Cristo aqui. O que tem além de Jesus Cristo? Quem era o que sustentava Jesus? É o mesmo que sustenta você e eu aqui. Tá? Então, assim, para a gente começar a entender isso aqui, a gente precisa sair da bolha do condicionamento humano, tá bom? É dolorido mesmo, tá? Então, pessoal que... Eu falei do Netflix, mas assim, não tem problema você ver Netflix, mas você tem que estar acordado. Se você estiver dormindo, não vai mudar nada. Você só vai ficar se distraindo, tá bom? Vamos lá. Memórias kármicas. Ao reencarnarmos, as memórias de vidas passadas deixam de fazer parte do nosso conhecimento,
nem mesmo os episódios mais afortunados ou os de maior sofrimento constituem exceção. O que ele quer dizer aqui, o autor? Que quando nós reencarnamos numa vida terrena, material, existe uma espécie de esquecimento, justamente para que nós possamos viver a nossa vida de forma íntegra. Porque se a gente tivesse o conhecimento, nós não conseguiríamos, isso é uma lei divina, nós não conseguiríamos atingir os objetivos que nós colocamos, justamente pelo fato de nós sermos muito ignorantes espiritualmente. O ser humano, ele ainda é um ser que ele está entre o animal e o ser divino, tá? No lugar da existência. Você tem aí os minerais na primeira dimensão, na segunda dimensão nós temos os vegetais, na terceira dimensão nós temos os animais e os seres humanos, que é uma evolução cognitiva em relação aos animais. O ser humano ele tem uma porção ainda muito forte e instintiva animal. O que eu quero dizer com isso? De pouco conhecimento das suas camadas superiores de inteligência espiritual. Então, isso incorre em que, se você soubesse que tal pessoa do seu círculo próximo foi o seu assassino da vida passada, você ia ficar em looping, velho. Você não ia conseguir, você querer matar a pessoa. Por quê? Porque a alma nossa ainda é muito ignorante aos princípios espirituais mais elevados. A Juju está aqui, hoje não tem microfone, mas ela quer fazer uma pergunta. Vou repetir para vocês, tá? Só um minutinho. Tenta ser objetiva na pergunta. Assadas. Tá, ela perguntou aqui sobre o déjà vu. Essa é uma pergunta clássica também que as pessoas querem saber. Bom, não existe uma resposta objetiva. O que eu sei, que eu já ouvi de outras pessoas comentando, é que o déjà vu, ele pode ser várias coisas. Pode ser o que acontece? O nosso pensamento, ele é muito rápido. O nosso pensamento, ele é mais rápido que a velocidade da luz, certo? Então, quando a gente tem um déjà vu, qual que é a sensação que a gente tem? Que nós já vivemos aquela situação, ou que nós já conhecíamos, ou que nós já sabíamos que aquilo ia acontecer. É uma sensação de, caramba, parecia que eu sabia que isso ia acontecer, que você ia falar desse jeito, que ia acontecer isso aqui. É uma sensação. Essa sensação ela está deslocada do nosso senso de localidade. Significa que pode ser um acesso. Imagina só o seguinte. Esse assunto também é complexo. Você imagina só. A gente está no 3D aqui, planeta Terra. As coisas para nós aqui, o nosso grau de compreensão da realidade, ele funciona assim. Presente, passado e futuro, certo? Existem essas três formas para nós aqui. Se a gente acessa uma informação, tudo no universo, a informação está disponível agora o tempo todo. A nossa incapacidade de acessar isso faz com que a gente tenha uma capacidade ilimitada. Mas eu vou, de alguma maneira, o meu cérebro ou a minha mente, ela capta uma informação do futuro em milésimo de segundo antes dela acontecer. Isso é uma hipótese. Então, a sua mente, a sua consciência, vou dizer de outra forma, nós temos um inconsciente. Esse inconsciente tem todas as informações. Por quê? Lembra que está tudo conectado? Não tem nada separado. A única diferença é o quanto você consegue se conectar com essa fonte de informações. Você imagina que a consciência absoluta é um grande HD com todas as informações. E nós temos acesso, livre acesso, o tempo que a gente quiser. A gente só não sabe como fazer isso. De vez em quando a gente vai lá buscar uma informação. Então, de alguma maneira, a sua mente inconsciente trouxe essa informação e num milésimo de segundo você falou, caramba, isso já aconteceu, eu já vivi isso, ou eu sabia que isso ia acontecer. Isso é uma hipótese, tá? Aí tem pessoas que trazem outras hipóteses do tipo, isso está acontecendo numa realidade paralela. Pode ser uma outra hipótese, tá? E tem muitas hipóteses, se vocês querem saber. Na verdade, nenhuma delas importa. O que importa é o seu momento presente. Você está vivendo aqui agora. Toda a sua atenção, da sua consciência está aqui, nesse plano, tá? Então é nesse plano que você tem que se importar. Se isso
foi de uma vida passada ou não, se isso é de uma vida paralela ou não, se isso é a sua mente que consegue acessar o inconsciente coletivo ou não, não importa. O que importa é a sua vida aqui. O que você estava fazendo mesmo? Continua fazendo o que você estava fazendo. Entende? É isso aí. Se você ficar parado nessas coisas aí, você não evolui. Vamos lá. Os mortos. Deixa eu ver se aqui já. As memórias. Ah, tá. Eu não terminei aqui. Então, vamos lá. As memórias de vidas passadas deixam de fazer parte do nosso conhecimento. Porém, nós temos aqui nesse planeta algumas ferramentas tecnológicas. Uma delas é a regressão de vidas passadas, por exemplo. Tem pessoas que têm o dom de aplicar e conseguem levar pessoas a vidas passadas. Aí tem um negócio, pessoal, é o seguinte. Essa é a mente de um analista. Eu sou um analista. Então, nem tudo para mim é verdade, tá? E para todo mundo, cada um vai dizer o que é verdade para si ou não, né? Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar qualquer coisa como verdade. Então, você imagina que tem um terapeuta que fala que ele é reencarnacionista, ele consegue ajudar as pessoas falei o nome errado, né? Reencarnacionista. Ele ajuda as pessoas a regressar a vidas passadas numa sessão aí de hipnose. Duas coisas. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, porque as informações estão disponíveis agora. Mas nem sempre é verdade. Tá? A nossa mente tem um poder muito grande de criar e imaginar coisas que não são reais. Então, nem sempre as pessoas que estão falando que tiveram acesso a vidas passadas é real. Pode ser só uma fantasia da mente dela, tá bom? Então, vocês nunca devem acreditar em tudo que vocês ouvem. Isso é uma coisa básica, né? Vamos caminhar aqui. Então, memórias de vidas passadas, tem pessoas que têm esse acesso, tem pessoas que não precisa fazer terapia nenhuma, simplesmente ela começa a se lembrar de coisas do nada, isso pode acontecer, vazar, vamos dizer, um vazamento de informações, tá? Dentro da sua consciência. E, gente, milhares de outras formas. Dentro do xamanismo, você tem várias formas de conexão com vidas passadas. Em sonho pode ter conexão com vidas passadas, mas lembra-se de uma coisa. Pelo nosso fraco desenvolvimento espiritual, ainda há muita confusão. A gente não tem clareza nas visões e experiências que nós temos. Então, nós confundimos ainda muito. Tá? Então, não levem tudo a ferro e a fogo como se fosse uma verdade absoluta, porque pode ser simplesmente uma divagação da nossa mente, uma dificuldade, de fato, de enxergar a realidade como ela é e ficar sempre fugindo da realidade. E o que é curioso é que grande parte das pessoas que começam a falar das suas vidas passadas, elas nunca foram assassino, nunca foram um estuprador, um violentador, um abusador, um assassino. Elas sempre foram algo muito, muito divino, muito genuíno, né? Tipo, né? Então, assim... Eu posso compartilhar uma regressão que eu fiz rapidinho? Com certeza, por favor. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso porque eu fiz com 4 pessoas e cada um acessou uma vida passada e de todas, assim, eu fiz coisas. Isso porque quando a gente terminou, eles falaram que numa primeira regressão nem acessa as piores vidas. E eu fiquei com vergonha das vidas que eu tive, do que eu fiz naquelas vidas. Sério? Então, o negócio é feio, viu? Nosso histórico é mais sujo que pau de galinheiro. Eu diria que sim. E como é que nós... Legal, obrigado, Renato, por trazer essa informação. Por quê? Gente, é pelo grau de sofrimento. Você mede o seu nível de consciência pelo grau de sofrimento. Qual é o seu grau de sofrimento? Quais são os seus sofrimentos hoje? Eles vão refletir o seu grau de consciência. Então, se nós passamos por essa ou aquela experiência, gente, nesse nível, isso é uma coisa que a gente precisa crescer também, criar maturidade espiritual para entender. Tudo que acontece conosco, é uma forma refletida da nossa própria consciência. Como diz um professor que eu gosto muito de espiritualidade, não existe vítimas no universo. Existem pessoas ignorantes sobre a sua realidade, sobre a espiritualidade, que são as pessoas que mais sofrem. Quanto mais ignorante, mais sofrimento você cria. E esse é o processo, é da ignorância para a luz.
Não tem outro processo. E é demorado, é sofrido, não precisava ser assim. Isso não é uma lei de punição ao ser humano. Isso é uma lei de não buscar a espiritualidade, de achar que você vai uma vez por semana dentro do seu encontro religioso e você acha que está satisfeito. Só que agora nós estamos num momento de transição espiritual desse planeta, onde as pessoas estão começando, eu não vou nem dizer que elas estão acordando, elas estão assim meio que querendo abrir o olho, mas nem abrir o olho ainda, porque o negócio demora muito. Então, o que você tem que pensar é o máximo que você puder fazer agora, nessa vida, faça. Pessoal, é o seguinte, nós começamos aqui, a primeira reunião que a gente fez aqui, tinham 20 pessoas. Agora tem 5, é assim mesmo, não se preocupem. O caminho, ele é estreito mesmo, tá bom? As pessoas, a grande maioria, quer continuar no mundo da ilusão. Qual que é o mundo da ilusão? O mundo cotidiano, comer, dormir, trabalhar. E de vez em quando, olhe lá, de vez em quando, com muita sorte, viajar um pouquinho. Então, se você está ouvindo isso aqui, é para você acordar, então, e para, de fato, mergulhar na sua espiritualidade. Não importa o lugar de onde você vai, mas você tem que ser sincero nesse caminho. Tá? Bom, então essas memórias kármicas. Bom, outra maneira também de entender as nossas memórias kármicas é pelo sofrimento que nós temos. Né? Então, o sofrimento, pessoal, é o sintoma da ação passada, certo? 1 mais 1 é igual a 2. No mundo, no sistema de karmas, 1 mais 1 também vai ser 2. Então, fez isso aqui, vai colher lá. Tem uma frase também que é muito legal, que eu gosto, que é a colheita é livre. Não, ao contrário, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não importa, plantou maçã, colhe maçã. Plantou laranja, colhe laranja. E isso, gente, a gente faz analogias aqui, metáforas, mas é para você entender com qualquer coisa na vida. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer coisa. Vamos lá. Os mortos não dormem. Isso aqui é interessante, né? Porque é engraçado que as pessoas, quando as pessoas morrem, elas desencarnam, tem muita gente que fala assim, ai, sofreu a vida inteira, foi uma boa pessoa, agora vai dormir em paz. Mentira! Agora vai descansar. Vai descansar em paz. Ah, meu Deus, não existe isso. Não existe. No máximo, ela vai ficar em coma durante um tempo e vai acordar em algum lugar para continuar o seu progresso. Gente, não tem isso. Eu não sei de onde a gente tirou esse negócio de que a gente um dia vai descansar. Da onde tiraram isso? Pois é. Então, assim, aqui é claro, o cansaço, ele não é uma condição dos seres que vivem na existência. Ele é uma condição da ignorância. Porque o cansaço tem a ver com as resistências que nós criamos nas vidas que a gente vive. Seja aqui no plano físico ou no astral. Se você pensa uma coisa, a sua consciência não morre. A consciência é o que ocupa o corpo. O corpo é um veículo da consciência. Então, se você desencarna, se nós aqui, nós todos agora, desencarnou agora, você vai continuar com a mesma consciência, não vai se iluminar, nada. Você vai continuar com a mesma consciência. Não muda. Não muda. Tá? Então, estando aqui nesse mundo, é o que é o mais louco, porque as pessoas acham que esse mundo aqui, ele é físico. Essa é só a forma que a gente fala, porque ele é tão espiritual quanto qualquer outro lugar da existência. Tá? Porque é o que acontece, o paradigma materialista. Nós fomos ensinados de que esse é o mundo físico e que a vida é isso aqui. A vida é também isso aqui. Mas lá no astral, as pessoas são... Você toca as pessoas, você abraça, você machuca as pessoas.
você entra em conflito. Por quê? O astral mais próximo daqui, que é o umbral, é onde tem o sofrimento das pessoas. Então a consciência continua a mesma. A que a gente tem que evoluir é a consciência, usar esse corpo da melhor forma para evoluir a nossa consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, primeiro que não existe morto, está escrito aqui, ó, os mortos não dormem, porque não existe nem morto, não existe nem morte. Morte é uma ilusão dessa percepção desse momento que nós estamos aqui. Tá? É uma falsa impressão de que a vida acabou. De maneira nenhuma. Tem um filme muito bom no YouTube, acho que dá para achar, que chama E a Vida Continua. Que é um filme espiritualista, reencarnacionista, que entende e traz informações sobre o que acontece depois da morte. Tipo o Nosso Lar, sabe? É muito bom também. Vale a pena. Depois eu boto lá no grupo para quem quiser ver. Gente, a gente precisa acordar, que a realidade não é aquilo que a gente fica vendo na televisão, nas notícias. Isso aí só fica trazendo energia ruim para a mente de vocês. Eu falo isso e eu não tenho vergonha, não. Eu não assisto televisão faz mais de, acho que, 12 anos que eu eliminei televisão. Por quê? Antigamente a internet não era tão forte como é agora. Hoje em dia você nem precisa da televisão, você vê tudo na internet. Mas é filtrar o mainstream, filtrar as informações que vêm para você. Bom, vamos lá. Não havendo progresso moral que elimine os débitos pendentes, é quase certo que credores e devedores se voltem a encontrar em futuras encarnações. Isto numa forma linear, pois nem sempre as reencarnações ocorrem em tempos de vida coincidentes. Existem, por conseguinte, sérias hipóteses do espírito perseguidor não reencarnar na mesma época daquele que é objeto do seu ódio e perambular pelo mundo imaterial por muito tempo, podendo tornar-se um obsessor deveras perigoso, agindo em todas as áreas da vida do encarnado. Cara, esse assunto aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente fica muito preocupado, a gente vai em centro espírita, a gente vai na Umbanda, né, que esses lugares que falam sobre obsessores, a gente quer tomar passe, porque a gente acha que nós temos muitos obsessores ao nosso redor, e de fato nós temos. Só que nós também somos obsessores. O que é um obsessor? Aqui ele descreveu o que é um obsessor. É um ser, é uma pessoa, uma consciência que fica perseguindo as outras. Agora eu quero que você faça aqui agora. Coloca um espelho na frente de você e pergunta para si mesmo quem você está perseguindo nessa vida. Se você está incomodado com os seus obsessores, alguém está incomodado com você também. Gente, tudo é vibração no universo. Similar atrai similar, semelhante atrai semelhante. Se você está tendo obsessores, é porque você também é um obsessor. A tua energia está atraindo esse tipo de gente. E falo mais, obsessor não é só no mundo imaterial, como ele falou aqui. É porque ele não aprofundou, mas o obsessor, ele é aqui também. Nós perseguimos pessoas aqui, e eu falo perseguição, não é só física, mental, psicológica. Fica pensando na pessoa, obcecado por uma pessoa, em relações amorosas, questão de família, questão de vingança, questão de tudo. Vocês estão acordando, não? Tá dando para entender o tamanho do nosso problema? Sim. Sim, com certeza. Alguém quer comentar aí? O negócio é embaçado, meu. Eu quero, Bruno. Pode eu falar. Teve uma vez que eu fui na Umbanda achando que eu estava com obsessor e eu levei uma porrada na cara falando assim que não tinha obsessor, que o obsessor era eu mesma. Eram os Olha meus só. próprios pensamentos. Então eu saí frustrada porque eu estava esperando algo de fora e era algo de dentro, né? Exatamente. Aí agora essa fala da Camila é interessante, porque quem é que espera algo de fora é o ego.
O nosso ego, ele não consegue acreditar, isso é inconsciente, tá, pessoal? Não é racional. O nosso ego não pode acreditar que ele é o causador dos próprios sofrimentos. Então, ele precisa encontrar um obsessor. Ele precisa encontrar um vilão para a história. Isso faz parte dos fundamentos de como nossos pensamentos são criados. Por isso que a realidade não é exatamente como parece. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, ela estava, não, porque Hitler é isso, Hitler é aquilo, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, cara, você já parou para pensar que talvez você seja o Hitler? E aqui eu não estou falando em processo reencarnatório, não. Será que eu fui o Hitler? Será que eu sou o Hitler nessa vida? Não. Como consciência, gente. Lembra que está tudo conectado? O Hitler, Jesus, eu, você, os cachorros, os gatos, tudo que existe está ligado. Em algum lugar da existência é tudo a mesma coisa. Só são faces da mesma coisa. São manifestações diferentes da mesma consciência, que eu poderia chamar de Deus. Não gosto mais de usar a palavra Deus porque já está muito contaminada pelos nossos conceitos sobre Deus. Eu chamo de consciência. Então, como a Camila falou, gente, existe obsessor? Existe. São reais, são pessoas igual nós. Você não briga com as pessoas aqui? O obsessor é um conflito que você tem com alguém que ficou lá. Pode ser alguém que você já teve convivência, como ele citou aqui, ó. Ele fica perambulando o mundo imaterial, obsediando essas pessoas aqui na Terra, mas pode ser pessoas que você nunca viu na vida. Você não vai num bar aqui e faz amizade, começa a trocar ideia com alguém, numa balada, numa festa, numa viagem, numa igreja. É a mesma coisa. O espírito, que é igual a você, ele fala, meu, eu tenho afinidade com essa pessoa, eu vou me juntar a ela. Aí é um negócio muito louco, porque algumas pessoas falam assim, não, porque eu sou da egrégora tal, eu sou da egrégora tal, que os meus mentores são esses. Eu falei, você tem certeza que seus mentores são esses? Não, meu mentor é Jesus. Querido, talvez não. Se a sua vida está do jeito que ela está, como é que você vai atribuir que o Jesus é o seu mentor se a sua vida está um bagaço? Você pode até achar que ele é seu mentor, mas ele não é seu mentor, não, porque se ele fosse seu mentor, sua vida não estaria desse jeito. É até uma vergonha falar isso. O meu mentor como é que fala? Os arcturianos, lá do planeta X. Não é, amigo. Seus mentores, ó, lembra aquela frase? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor? Você imagina que o seu redor é o seu redor astral também. Então, se você faz coisas que não são divinas para o espírito, como é que o seu mentor ele é esse ser iluminado? Não faz sentido, tá? Então, a nossa mente ela é muito enganosa. A Juju quer fazer uma pergunta aqui, seja objetiva só para eles não ficarem em silêncio aqui. Isso. Sim. Ela fez uma colocação, ela falou, então, os nossos obsessores são, eles são de acordo com a nossa frequência. Sim, sim, sim. Tudo que acontece na sua vida tem a ver com a sua frequência. O que é a sua frequência? O que você pensa, o que você acredita, o que você sente. É isso aqui só, gente. O que você pensa, o que você acredita e o que você sente é o teu campo magnético. Isso não significa, eu apesar de estar falando desse jeito, mas não significa que você pode, de alguma maneira ou outra, em algum momento, se conectar com seres elevados. Mas você precisa elevar sua consciência. Correto. Tá? Exatamente. Não é o tempo todo. Então, de acordo com como está a sua frequência de consciência, você vai... É o seguinte, todos aqui, quase todos são aqui de São Paulo. Vai na Cracolândia agora. Quem que é o mentor daquelas pessoas lá? Agora, você olhar para o mundo e julgar o mundo, achar que você é o bonzinho e você é o ser iluminado, é uma coisa. Agora, olhar para si e se ver nu, a sua alma nua, como ela é, e falar, bom, acho que não é exatamente
o que eu imagino. Então, você vai falar assim, eu preciso evoluir a minha consciência. Tá? E é o que nós estamos propondo aqui. Tá? É esse caminho de sair dessas zonas umbralinas. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente fica falando assim, não, umbral, né? Umbral, que é aquele lugar onde tem sofrimento lá no astral. Cara, e se o umbral for agora aqui? Já pensou sobre isso? E se o umbral é agora, aqui? Está acontecendo agora aqui para nós? Porque é o seguinte, pensa comigo. O que é um umbral? Lugar de sofrimento, de pessoas obsessoras, que fazem maldade para os outros, que não se conhecem. Alguma coincidência? Mas tem diferença. Desse umbral para o umbral de lá. Lá é pior. Lá é pior. Mas aqui é também uma zona umbralina. Tá? Nós estamos, o mundo terreno ele é conhecido como um lugar de expiação. Expiação dos nossos karmas. Nós só estamos aqui, como disse o Renato, porque boa coisa não fomos no passado. Estamos nesse lugar de evolução da consciência, tá? É pesado isso, gente, né? Para quem não estava preparado para ouvir isso, às vezes pode ser um susto. Mas é verdade. Mas se estão aqui, gente, é porque essa egrégora é permitido estar sendo dito isso, tá? Então todos aqui têm maturidade para começar a absorver essas informações, tá bom? Outra coisa que eu falei, nem tudo que eu vou falar para vocês é uma verdade absoluta. É o meu lugar de percepção, tá? E que pode ressoar com vocês aí. E se não ressoar, gente, tá tudo certo. O que eu faço? Quando eu estou ouvindo alguém, eu pego o que me interessa, o que não me interessa eu jogo no lixo. E é assim que tem que funcionar. Você tem que ser dono das suas informações, daquilo que você absorve. Vamos lá, caminhando aqui, a força do perdão. A maioria dos problemas, se não mesmo todos, resolve-se pela via do perdão. Mas do perdão dado com sinceridade. Não é aquele perdão. Ah, tá, eu perdoei, mas não quero ver nunca mais na minha frente. Ah, eu perdoei, mas não posso ver a pessoa na minha frente, pintada de ouro. Ah, eu perdoei, mas. Não, não existe isso, gente. O perdão, não existe meio perdão. Ou é perdão ou não é. É Jesus na cruz falando, eles não sabem o que fazem. É isso. Se você não conseguir chegar nesse nível, você tem que buscar ele. A todo custo. Por quê? Se você entender isso, você vai dar saltos quânticos na sua evolução. Entender que o perdão resolve todos os problemas e todas as coisas vai te dar um adiantamento e um alívio, uma leveza tão grande que você não pode nem imaginar. E falo mais, você nem precisa falar com as pessoas, cara. Resolve dentro do seu coração. Ah, mas tem que falar com a pessoa lá? Não, não precisa, cara. Se você não quiser, não precisa. Se você falar, você vai ajudar ela, inclusive. Mas se não quiser, não tem problema. Mas resolve de verdade no seu coração. Tá? E aí eu falo mais. O perdão, ele é uma decisão. Fala assim, que nem a Camila falou, mas é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque o orgulho, porque a pessoa, o ego não quer. O ego acha que o outro merece ser punido. Tá? O ego, ele acha que o outro merece ser machucado. Isso é a vingança. Então, o perdão é um exercício de consciência que, ainda que o teu instinto visceral do seu ego fique querendo com que você se vingue daquela pessoa ou situação, você tem que superar isso e falar assim, não importa, cara. O perdão ele é incondicional, não importa o que a pessoa fez. Não importa. O amor, ele é sempre maior. Sempre. O amor ele é sempre maior do que qualquer situação que possa ter vivido que você acha que é imperdoável. Não existe nada imperdoável no universo. Nada. Na Bíblia está escrito no Antigo Testamento que quando Deus perdoa, ele se esquece. O que significa? Cai no mar do esquecimento. Significa que aquilo não existe mais.
O verdadeiro perdão é quando aquela mágoa ela é extinta do seu coração. E uma pessoa que vive com mágoa no coração é uma pessoa que vai viver sofrendo muito. Nessa vida, no astral, em qualquer lugar da consciência, onde a consciência dela estiver. Então, se você for inteligente, você fala assim, eu quero eliminar todos os meus sofrimentos e eu faço isso perdoando tudo que eu preciso perdoar agora. Agora. E se for uma situação difícil de perdoar, você tem que começar agora para daqui a pouco conseguir perdoar. Para daqui a um tempo criar maturidade e falar assim, meu, agora eu sou capaz de perdoar aquela pessoa. Mas não demora muito não. Quanto mais tempo você demora, é mais tempo que você sofre. O perdão também é um meio poderoso que abre numerosas portas, como as da alegria e felicidade na nossa vida carnal. Porque perdoar é tornar o nosso coração mais puro, mais liberto e disseminar sementes de amor que poderão germinar, crescer e dar bons frutos. Lembra, tudo no universo funciona pela sua intenção. Se a intenção do seu coração é não perdoar, você não vai perdoar e Deus vai aprovar isso. Fala assim, é isso que você quer? Então você vai ter isso. Deus é justo com tudo e com todos. As suas intenções que estão no seu coração, que é o sentimento, que é o que movimenta a energia no universo, é que está ditando a sua vida, a sua existência. Então, perdoar é um ato de criar karmas positivos. Quanto mais perdão você liberar, mais fácil a sua vida vai ser amanhã, depois, em outras vidas, no astral, em qualquer lugar que você esteja. Lembra que a consciência vive os estados do espírito. Se você está em depressão, quem vive esse estado é a sua consciência, seja aqui ou lá. Se você está alegre, o seu espírito vive a alegria. Tá? Por enquanto, nós não entendemos ainda como criar essa gestão das emoções de forma efetiva. A gente está aprendendo. A humanidade está começando a entender que existe uma forma de gerenciar as emoções de forma inteligente, para sofrer menos, para criar menos problema, para viver mais próximo ao espírito, que é o alegre. Ânima, que é a alma. A palavra ânima é alma, né? Então, nós falamos de ânimo, e o ânimo vem do espírito. Tá bom? Então, o perdão é uma ferramenta crucial, né, para a gente ter uma vida agradável, seja nesse lugar ou em qualquer outro. Todo delito é cobrado. Quando se cometem faltas, geram-se dívidas que, por maiores ou menores que sejam, terão de ser ressarcidas nessa vida ou em futuras encarnações. Quem manda é a sua consciência. Se você criou um karma negativo, se você magoou alguém, se feriu alguém, seja física, psicologicamente, espiritualmente, não importa. Só são níveis. A forma não importa. O que importa é que foi já criado o karma. Tá? Então, o quanto antes você conseguir resolver isso, melhor. Você não vai ficar empurrando com a barriga. Ah, precisava resolver negócio lá com não sei quem. Resolve logo. Para de enrolar. Não empurra mais com a barriga. Resolve logo. É o que eu falei. Se você não quiser ir na pessoa, não precisa. Mas faz um esforço para você limpar seu coração. Cara, a Louise Hay, eu falo dela para todo mundo. Ela é minha... Eu acho que ela deve ser o meu mentor, o meu anjo da guarda, porque eu gosto muito dela e eu aprendi com ela, sabe? Essa questão do perdão. Nós somos 100% responsáveis pelas coisas que acontecem por nós. Então, somente a gente pode criar esse ambiente na consciência que vai trazer paz para nós. Se nós não estamos em paz, você tem que pensar o que ou quem que eu preciso perdoar. Às vezes é você mesmo. Às vezes você está sendo muito duro com você está sendo muito crítico. Você está se maltratando. Então, às vezes, não é só olhar para fora, não. É olhar para dentro e falar assim, meu, eu preciso me perdoar. Preciso olhar para minha criança interior. Né? Então, a Louise Hay, para quem não conhece, ela foi uma autora americana, escreveu vários livros de espiritualidade, criou um método de afirmações
positivas para ressignificar a mente. E ela curou o próprio câncer com esse método que ela ensina. E o que é interessante é que, na verdade, é tudo sobre amar a si mesmo. Quando você começa a amar a si mesmo, naturalmente você vai perdoar e amar todas as pessoas à sua volta. Seu pior inimigo vai virar seu alvo de amor. É muito louco isso, né? É se colocar no lugar de Jesus lá na cruz e falar, cara, os caras estão num lugar de compreensão equivocada, mas mesmo assim eu perdoo o que eles estão fazendo. Eu compreendo o sofrimento deles é tão grande que a única coisa que eles conseguem fazer é outro sofrimento para alguém. Então, você sai do lugar da vítima, você entra no espírito e você fala assim, cara, hoje eu sou capaz de perdoar. Mas tem que ser rápido. Rápido. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais legal vai ser a sua vida. Então, todo delito que você criar no universo, seja rápido para resolver. Seja rápido para pedir desculpa, para pedir perdão, porque é disso que depende a sua vida futura, entre aspas. Tá bom? Futura porque, na verdade, só existe o agora. Faça agora o que você precisa fazer. Não deixe para depois. O depois não existe. Ah, o assunto que todo mundo gosta. Almas gêmeas. Ai, quanta ilusão, né, que a gente vive nesse mundo. Olha lá. Não existe aí, não. Fala aí, Cláudio. Não existe esse negócio de alma gêmea, não. Então, existe, mas talvez não da forma como as pessoas imaginam. Vamos lá, vamos ver o que é. Inserido no grupo dos espíritos simpáticos. O que são espíritos simpáticos? São espíritos que têm afinidade entre eles. Vamos falar do que são almas gêmeas, um termo habitualmente conotado com a ideia de uma admirável história de amor, tão vivenciada por duas pessoas apaixonadas, que como num pacto sagrado se voltam a reencontrar em futuras encarnações, num relacionamento tão ardente, tão longo, com uma duração do próprio tempo. O inconsciente coletivo entende que a alma gêmea, não sei de onde que vem isso, vem de algum... esses conceitos populares. A alma gêmea é aquela pessoa que ela nasceu para você, que ela foi feita para você, que Deus enviou para você e só tem aquela pessoa. Não é assim, pessoal. Nós temos várias almas gêmeas, no sentido de almas almas que estão... eu falei a palavra. Conectadas, mas... Que tem afinidade. São almas que têm afinidade, eu gosto dessa palavra. Almas gêmeas são almas, nós somos almas gêmeas aqui. E é evidente que vão ter almas que têm maior afinidade, todos aqui já viveram experiências, né, de relacionamentos afetivos, fala, caramba, parece que eu conheço essa pessoa de tanto tempo. Pode ser e pode não ser. Isso não importa, o mais importante é o que você está vivendo com a pessoa agora. Se você viu ela antes, se ela foi ser não sei quem, isso não importa. O que importa é o que você está vivendo agora. Então, alma gêmea é o grau de afinidade que você tem com as pessoas que você encontra nesse planeta. Não é a história do príncipe, do cavalo branco, da princesa, que não sei o que a gente cria na nossa mente. Nós temos várias almas gêmeas. Você se conecta de forma muito legal com várias pessoas. Pode ter uma pessoa que você fala assim, vou casar com essa pessoa, minha alma gêmea. Pode, não tem problema nenhum. Só que a experiência que você está tendo aqui, nada é eterno nesse mundo, nesse universo, nada. Ou melhor, só a consciência é eterna. Todas as outras coisas não são. Tudo muda o tempo todo, tá? Almas gêmeas aqui, ó, é uma ideia ainda romântica, mas irreal, já que as almas gêmeas são espíritos que, quando encarnam, vêm cumprir em conjunto missões e trabalhos de ordem espiritual que assumiram no plano astral. Sim, tem almas que estão no mesmo conjunto de missão espiritual, de fato. Mas o que são as congregações espirituais? Por que aquele grupo de pessoas acredita no cristianismo? Por que o outro grupo é judeu? Por que o outro... Porque elas estão vivendo propósitos que estão afinados, têm afinidade
com as suas crenças e pensamentos. Tá? O mesmo propósito. Oi? O mesmo propósito, muitas vezes. O mesmo propósito. E pode ser que você tenha mesmo uma pessoa que você vai se relacionar. Mas às vezes o que eu vejo muitas vezes, uma pessoa do relacionamento tem essa coisa, né? Acha que o outro é alma gêmea, mas o outro tá vivendo uma vida normal. Tem nada de alma gêmea, tá? Então a gente tem que pisar o pé no chão, sair um pouco da imaginação e olhar a vida real como ela é, tá bom? A Juju tá aqui, ela quer fazer uma pergunta. Sim, ela perguntou se existe acordos antes da gente reencarnar. Acordos de quem para quem? Do plano reencarnatório? Ela está perguntando se existe acordo do plano reencarnatório. Sim, é o que nós vimos na aula passada, na reencarnação. Você senta na mesa, né, na mesa redonda, assim, ó, cabe acho que 438 pessoas. Não, brincadeira, pessoal, não, eu nem sei como é que é, mas falam que é assim. Tem um sistema, como é que é? Um departamento reencarnatório onde essas pessoas sentam com os encarnados para decidir como vai ser a vida dela. Tá? Elas não conseguem decidir tudo, mas são as possibilidades e tendências. Tá? Então, dentro dessas possibilidades e tendências, sim, você vai encontrar, ou tem a possibilidade de encontrar com pessoas, óbvio, por afinidade, que é sistema de vibração, gente. Você vai encontrar pessoas tanto para bem quanto para mal. Você vai encontrar, hora, pessoas que vão te fazer bem e hora que vão te fazer mal. Por quê? Tem a ver com a tua consciência, com o que você tem guardado lá. E aí, se tem algo mal e você não gosta, tem que mudar a frequência, como a gente muda a frequência, mudando pensamento e crença. E sentimento, tá? Mudou o pensamento, mudou a crença, mudou o sentimento, e você muda a sua realidade. Não é tão simples assim como eu estou falando, mas é por aí. Alguém aí, pessoal de casa, quer fazer uma pergunta? Nós estamos já finalizando. Todo mundo já sabe tudo. Mesmo depois, assim, esse tipo de estudo que a gente está fazendo, ele ressoa. Né? Eu trago muitas informações, a gente abre um campo magnético aqui de entendimento, e pode ser que muitas coisas vão surgindo depois. Né? E aí a gente pode discutir lá no grupo também, pessoal, tá bom? Se não quiserem falar no grupo, quiserem falar só comigo no particular, também não tem problema, tá? Livre arbítrio. Tá? Último tema aqui da aula de hoje. Na verdade, é através dele que traçamos o caminho que percorremos. Como sabemos, as decisões que tomamos, se forem erradas, acarretam sofrimento e até karmas, que poderão ser cobrados nesta vida ou em próximas reencarnações. Se forem corretas, proporcionam uma existência mais tranquila e futuros planos de vida mais felizes. A única coisa que você precisa entender é que você é um ser que tem livre-arbítrio, e é por conta desse livre-arbítrio que você evolui. E é por conta desse livre-arbítrio que você também não evolui, ou que você involui. Porque é possível, pessoal, acreditem se quiser, é possível um ser evoluir. E existem pessoas que escolhem isso de forma consciente, e não façam isso, é terrível, é complicado o negócio. Tá? Então, assim, o livre-arbítrio, ele implica que você só pode resolver a sua vida. Nós ajudamos aqui, claro, os outros, de maneira coletiva, fazendo ações sociais, grupos como esse de estudos, normal. Mas, de fato, as decisões que você toma têm a ver com a sua própria consciência. Então, a evolução, existe a evolução coletiva, mas existe a evolução individual. Tá? A sua evolução como indivíduo depende do seu livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Que você é 100% responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, na sua existência. Aí você vai falar assim, não, Bruno, tem muitas coisas que eu não queria que acontecesse. Claro, gente, a gente está lidando com o consciente e o inconsciente. Você imagina que o nosso inconsciente, ele é infinitamente maior do que o nosso consciente, é o nosso processo de evolução. O que é evoluir? Se tornar consciente do seu inconsciente. Por quê?
Quando você se torna consciente daquilo que você não vê no seu campo, você pode mudar. Você só consegue mudar o que você está vendo. Não tem como você mudar o inconsciente. Tem muitas pessoas que não param de buscar terapias alternativas. Vai nesse, vai naquele, vai nessa religião, vai na outra. Se não mudar a consciência, nada muda. Até costumo brincar com o pessoal que fala de equilibrar chakra. Você vai lá na sessão de alinhamento de chakra. Tudo bem, você faz aplica uma técnica lá para acalmar a pessoa, para relaxar, ela vai relaxar. O próprio relaxamento é uma indução de equilíbrio. Só que ela sai da sessão, ela pisa o pé na rua, volta os pensamentos. Ah, fulano de tal, a vingança, não sei o quê, fulano fez isso. O sofrimento volta e o desequilíbrio volta. Então, as terapias alternativas, elas servem para aliviar alguns sintomas, mas de fato, se você quer mudar e evoluir, é a consciência, tem que mudar pensamento, crença e sentimento. Bruno, no centro espírita tinha até um termo para pessoas assim, que é o papapasse. É isso. É. A pessoa só quer receber passe, ela não quer mudar. Ela só quer aquele como é que fala? Anador, como é que fala? Esses remédios para dor. Ela só quer tomar um remedinho para passar o sintoma, mas ela sabe que vai voltar. É que gente, dá trabalho evoluir. Justamente porque o ego ele é resistente. Porque a gente acreditou numa história de que o mundo é desse jeito e não é. Então, quando a gente entra em contato com a verdade, gera uma não aceitação muito grande. Você fala, não, não é possível, cara. Eu sempre acreditei que o mundo era assim, o mundo não é do jeito que eu imaginei, não, não é. O ego não quer perder o controle. E, exatamente, e se confrontar dói, como diz a Juju aqui. Né? Dói por quê? Porque o ego é resistente. Poderia ser mais fácil, entende? Quanto menos resistência você colocar, mais rápido você evolui, mais felicidade você vai ter. Porque a felicidade já é o que você é, na verdade. É só tirar esse monte de groselha que colocaram para você e você aceitou isso como uma verdade. Entende? É mais simples do que parece, mas não deixa de ser complexo. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Nós estamos finalizando, então, nosso estudo de hoje. Deixa eu ver vocês aqui, agora que eu não estava vendo, né? Ainda dá tempo, ó, ainda falta 5 minutos. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta. A Letícia acabou não conseguindo ficar, eu acho, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela presença de vocês. Semana que vem, vamos ver aqui o que nós vamos estudar. Ó. Mediunidade. A mediunidade. Então vai ser um capítulo 3, o capítulo da mediunidade. Nós vamos descobrir muitas coisas interessantes sobre mediunidade, inclusive que todos nós somos médiuns. Tá? A diferença é que uns já praticaram, uns vêm com uma facilidade maior que outros, uma habilidade diferente, mas todos nós somos em algum nível médiuns. Médiuns no sentido de temos o potencial e a capacidade de entrar em contato com as realidades superiores, que não são essa somente a terrestre. Tá bom? Gratidão a todos. Quem foi? Belê. Belê, é isso aí. Pessoal, então, até a próxima quinta-feira. Boa noite para vocês. Até, Tchau, tchau. Brunão. Gratidão. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.